como ser um RH indispensável para o seu negócio. É isso que a gente vai falar. Como eu torno o setor de RH um setor que de centro de despesa vira centro de lucro. E eu quero começar falando disso, lembrando de uma história que eu vivi enquanto eu era consultora de uma empresa. Eu comecei a apresentar o projeto, né, para a equipe de RH desta empresa, e aí contei que a gente faria isso, e faria isso diferente, qual era o resultado que a gente queria obter. E aí quando eu terminei, perguntei se alguém tinha alguma dúvida, angústia ou trauma, como eu sempre faço nas minhas falas, e uma das pessoas ergueu a mão e falou: "Ah, eu entendi, você não é de RH, você é da operação." E aquilo no primeiro momento me deu uma chocada e depois eu concordei e falei, você tem razão, eu trabalho para operação assim como todos nós. Porque o fato, gente, é que um RH só se torna indispensável para o negócio quando ele entende do negócio, quando ele faz parte do negócio. Percebe a diferença? É isso que ele quis dizer e que eu acredito muito. Ele quis dizer para me provocar e acabou reforçando uma ideia que eu tenho. Quando o RH faz parte, entende quais são as dores do negócio, quais são as dores dos líderes, qual é o objetivo principal do negócio, aí ele se torna indispensável. E eu separei 4 pontos para a gente conversar de como você vai fazer o seu RH se tornar indispensável para o negócio. E se você é gestor, como você contrata um RH que vai ser o seu braço direito para ter resultado e sucesso aí na sua empresa. Então, o primeiro ponto é: tenha como foco o seu cliente. Um RH de sucesso tem como foco o cliente, não os processos. Mas aí pare para se perguntar, você sabe quem é o seu cliente? Quem é o cliente do RH? O cliente do RH é a empresa toda. E se é a empresa toda, não tem como deixar o cliente satisfeito se não conhecer o negócio, não conhecer a empresa, não conhecer como é que acontecem as coisas no dia a dia, lá no ponto de venda ou lá no campo de batalha, vamos dizer assim. Então, pense comigo. Como é que você recruta bem se você não sabe que tipo de pessoas os seus clientes gostam, o cliente final gosta? Como é que você treina se você não vai lá saber quais são as dores e o dia a dia pelo qual o teu cliente passa? Não tem como você fazer RH se você não souber quem é o seu cliente. Outro ponto que eu acho relevante a gente falar: não somos fazedores de processos, somos técnicos em gente. Muitas vezes eu vou para as empresas e percebo o RH preocupado em ter uma boa pesquisa de clima, em ter uma boa avaliação de desempenho ou ter uma descrição de cargo fenomenal, que está bem bonita e formatada, guardada num HD. Isso serve para quê, gente? É a primeira pergunta que eu faço. Para que você tem processos bem estruturados se não são para serem usados? Ter processos funcionais é muito mais relevante do que processos bonitos e que não servem para nada. Na sua descrição de cargo, o seu cliente, né, o gestor ou o dono da área, de outra área, ele precisa entender quais são as competências do colaborador. O que o colaborador tem para fazer, isso tem que estar descrito ali. Num plano de carreira, ele precisa entender como que ele faz o colaborador dele fazer passo a passo. Numa pesquisa de clima, ele precisa ter o resultado de como ele percebe o clima e o que eu vou fazer com tudo isso. Então, tenha em mente que você precisa trabalhar para o seu cliente e o seu cliente é o líder da outra área e o colaborador desta empresa. Portanto, é muito importante você entender a cultura e o negócio. Você só se torna um RH estratégico se você entende do negócio. E aonde você entende do negócio? Lá no campo de batalha, lá fazendo parte do todo da empresa. Então, RH não se faz numa sala, gente, se faz junto com as pessoas da empresa. Lembre, a gente não é fazedor de processo, a gente é técnico de gente. Outro ponto, vamos pensar por que é que você faz as coisas que você faz. Isso precisa estar bem claro. Não é porque todas as empresas têm esse padrão que você precisa seguir esse padrão. Não é porque todas as empresas fazem pesquisa de clima anual ou um processo de feedback desse jeito que você precisa fazer. Entenda, de novo, qual é o seu negócio, como funciona na sua empresa, em que etapa a sua empresa está. Gente, a gente tem empresas em etapas diferentes, né? Eu sempre digo que uma empresa é uma pessoa jurídica, portanto, ela é uma pessoa.
e ela tem maturidades diferentes. Às vezes a empresa que você está trabalhando é uma empresa muito jovem, imatura, ou ela já é uma empresa mais madura, com profissionais mais maduros e processos mais maduros. Isso faz com que o RH se torne completamente diferente. É uma empresa de construção ou é uma empresa de manutenção? É uma empresa que cria coisas novas a todo tempo e que se recicla e se reconstrói a todo tempo? Ou uma empresa que precisa ter frequência, sequência, processos bem definidos e tem os tempos muito longos? Isso faz com que o seu processo de RH seja diferente também, percebe? É sobre ter processos funcionais, sobre ter os processos ajustados ao seu negócio, a seu cliente, que são as pessoas. Isso é muito relevante. Não importa se é simples, importa é que funcione. Outro ponto relevante para a gente ter uma equipe boa e um RH indispensável para o seu negócio é o RH se faz no campo, lá na loja, se faz no ponto de venda, se faz ali com o cliente da empresa. Por isso tem acontecido tanto de vir gente da operação para o RH. E isso é bom porque traz diversidade de olhar no seu RH. Essas pessoas que conhecem o negócio, que são da operação, juntam o seu conhecimento com pessoas técnicas de RH, faz enriquecer e se tornar ainda mais assertivas suas políticas de RH. Então, ter diversidade de olhar no RH e fazendo com que esse dia a dia encontre as técnicas de RH, acelera ainda mais o resultado que você quer através das pessoas. É uma ótima prática, muitas vezes, você ter treinadores que você pode contar lá no campo, lá na ponta da loja, por exemplo, porque isso vai fazer com que a linguagem chegue mais assertiva às pessoas com quem você precisa impactar. Outro ponto que é muito relevante para a gente ter uma equipe de alta performance, né, e um RH indispensável é como é que você faz as pessoas se sentirem. Não tem aquele ditado que a gente nunca esquece como as pessoas fazem a gente se sentir, a gente pode esquecer o que elas falam, a gente pode esquecer o que elas fazem, mas como elas fizeram a gente se sentir, a gente não esquece. RH é sobre isso, é sobre você se importar com a sensação e o sentimento das pessoas ali na sua loja ou no seu negócio. Então, o RH é o guardião das sensações e dos sentimentos das pessoas. Mas espera aí, sensações e sentimentos importam no trabalho? Claro que sim. Nós somos uma pessoa única. O que a gente faz, o que a gente pensa, tá tudo junto quando a gente vem trabalhar. O trabalho é 1/3 da nossa vida e a gente carrega toda a nossa história para dentro do trabalho. A gente contrata pessoas, não só a mão de obra. Tinha um tempo que era mão de obra, mas agora é a pessoa inteira. Concorda comigo? Então, se eu contrato uma pessoa inteira, como ela se sente importa e interfere no trabalho. Diversas pesquisas estão aí para poder falar sobre isso. Uma pessoa que se sente mais segura psicologicamente no trabalho, uma pessoa que conhece o que ela precisa fazer e o que esperam dela entrega mais. Portanto, a gente precisa conectar o propósito das pessoas ao propósito do negócio. Quanto mais conectada coração e sentimento dentro da empresa, mais a pessoa produz, mais ela fica com você e mais a gente consegue fazer com que ela se desenvolva nesse seu negócio. Portanto, o RH tem que mexer no querer das pessoas, né? O RH só se torna indispensável para o negócio quando ele se torna alguém que entende da estratégia por trás do negócio. Quando ele faz com que as pessoas estejam junto com o negócio e que elas consigam ser felizes fazendo o que elas fazem e entregando esse resultado para o cliente. Isso é RH estratégico, é aquele que consegue olhar o negócio como o seu principal cliente.